Lindbergh, e de fato, se esse Senado continuar com o processo da forma que está, sem observar o que o promotor, o que o procurador falou, nós vamos entrar para a história como golpistas. Não tem base legal, constitucional, para fazer um impeachment da presidenta. Isso não é um sistema parlamentarista. Aliás, se há um incômodo político com a presidenta, econômico com a presidenta, se quer retirá-la do poder, tem que ser pelo processo eleitoral. Nós vivemos no presidencialismo. Senão, a qualquer momento, nós podemos retirar outro presidente, outra presidenta. Nós vamos desestabilizar as nossas instituições e o nosso sistema. Nós não podemos permitir isso. Essa casa tem a grande responsabilidade de parar com esse processo. Essa decisão do procurador da República, responsável por esse processo das pedaladas fiscais, e vejam bem, não é só do BNDES, de todas, foi para ele que foi esse processo penal, que deram a entrada, essa denúncia, foi para ele que foi o que denunciou, ele resolveu arquivar, dizer que não tem crime. Qual é a base que nós, senadores, vamos ter? Só política? Se for só política, é golpe. E vamos ficar todos. Nós vamos votar contra, obviamente, mas a instituição Senado da República vai ficar como uma instituição golpista, vai sujar os seus dedos, sim, vai desestabilizar a democracia e as instituições desse país. Não tem como julgar pelo Congresso. Essa não é a nossa prerrogativa, não é a nossa função, julgar pelo Congresso, julgar pelo Senado da República, um presidente da República por questões meramente políticas. Questões políticas se resolvem na urna. Então eu queria que a gente registrasse isso e vou apresentar, como disse aqui o senador Lindbergh, aliás, é uma iniciativa minha, do senador Lindbergh e da senadora Vanessa, 2 requerimentos. O primeiro é requerendo que a Comissão Especial de Impeachment realize uma sessão extraordinária para ouvir, na condição de testemunha, o procurador do Ministério Público Federal, Ivan Cláudio Marques. Ou, se não conseguir realizar uma sessão extraordinária, que ouça-o no início de agosto, antes da apresentação do relatório do senador Anastasia. Não tem como o senador Anastasia apresentar um relatório à comissão sem considerar o que o procurador da República falou. Aliás, como nós não fizemos uma uma audiência final de instrução na comissão, cabe muito bem esse julgamento. O processo vai ser nulo se isso acontecer. Até porque, como disse aqui o senador Lindbergh, quem tem a prerrogativa de dizer se é crime ou não é o Ministério Público. E ele falou que não há crime. Então, como nós vamos julgar a presidente da República? O segundo é, em razão dessa decisão do Ministério Público, e também por já ter o procurador Ivan Marques adiantado que possivelmente terá o mesmo posicionamento em relação ao processo do Plano Safra junto ao Banco do Brasil, que teve em relação a esse processo do BNDES, dizendo que não há crime, nós estamos solicitando, requerendo que se retire dos autos, que se desentranhe dos autos os documentos relativos ao Plano Safra 2015, em virtude do resultado da perícia realizada pelos servidores do Senado, que diz que não tem ato da presidenta, portanto, não tem assinatura dela, não tem o aceite dela, não tem a manifestação de vontade dela para que acontecesse esse atraso. Repito aqui, quem responde por esse processo é o Conselho Monetário Nacional, o Ministério da Fazenda e também o Ministério da Agricultura, e agora, mais ainda, retirar por esse entendimento do Ministério Público, que diz que não há crime nas pedaladas fiscais, porque elas não se constituem operação de crédito. Vai ser fundamental, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que nós façamos isso, sob pena de nós estarmos incorrendo numa grande injustiça e ficarmos sim para a história como golpistas, ficarmos sim para a história como aqueles que atentaram contra a democracia, contra a Constituição e contra o Estado de Direito. Muito obrigada. Em nome apenas da instituição que estou presidindo, quero dizer que o que o Senado está fazendo é cumprir o que determina a lei. Convido a fazer uso da palavra